Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal MPZ Invest aqui novamente. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Depois de um ano bem difícil, que foi 2022, eu pessoalmente como investidor tive o meu pior ano em termos de rentabilidade, mas com certeza foi um ano que trouxe muito aprendizado, né, e nos mostrou o quanto a curva de juros, o aumento da taxa de juros pode ser danosa à renda variável, né, e especialmente em ativos onde o valor futuro está muito na frente. Foi um ano de muito aprendizado, né? Eu também gostaria de ter podido postar mais vídeos. Esse ano eu vou me comprometer aqui a postar mais conteúdos importantes e que edifiquem, né, o conhecimento do investidor. Eu não quero que postar qualquer coisa, sair postando qualquer coisa simplesmente para ganhar seguidores ou conseguir mais engajamento, enfim. Então, eu estou aqui realmente querendo contribuir com o seu conhecimento como investidor, né? E eu peço também que já se inscrevam. Deixa eu acertar o lado aqui. Aqui embaixo vai ter um botãozinho, você pode clicar em se inscrever aqui no canal, no YouTube. Se tiver no Instagram, pode deixar o seu like, né? Seguir o Instagram do canal também. É isso, pessoal. Feito esse disclaimer todo, eu então vou falar sobre esse livro Dominando o Ciclo de Mercado, como eu falei. Eu fiz aqui algumas marcações de partes que eu achei mais bacana de estar comentando aqui, que eu gostei bastante. E pretendo então comentar sobre elas aqui com vocês, né, do meu ponto de vista. E espero que gostem do vídeo. Eu sei que muita gente não tem paciência para esse tipo de vídeo, porque é um pouco extenso, um pouco maçante, mas esse tipo de vídeo com certeza vai colaborar muito para o seu pensamento, para o seu ponto de vista como investidor. Não quero aqui falar mindset, nenhuma palavra em inglês aqui que não convém, não tem necessidade. Todo mundo fala, porque isso é informação mindset, blá, blá, né? Então, vou formar seu pensamento, o seu modo de pensar, né? Então, dispenso a previsão macro como algo que trará sucesso ao investimento da grande maioria dos investidores. Isso é muito diferenciado do que o Howard Marks traz para a gente, porque normalmente as pessoas fazem uma análise top-down, começam a olhar o macro e vão olhando o micro depois para ver o que vai sair bem, né, diante daquele cenário X. E o Howard Marks vem aqui e desmistifica tudo isso. Ele diz que a gente tem que se preocupar com outras coisas e que o cenário macro, principalmente de longo prazo, ele não é previsível. Então o Howard Marks, ao invés de aconselhar o investidor a se preocupar em analisar o tempo todo o cenário macro, ele recomenda que o investidor tem que saber mais sobre os fundamentos das indústrias, das empresas e dos valores imobiliários, que o investidor seja disciplinado quanto ao preço apropriado que ele pague para participar desses fundamentos, né? Ele também aconselha entender o ambiente de investimento que estamos, a fim de decidir e se posicionar estrategicamente, né, para isso. O que mais a gente tem aqui? Então aqui ele mostra também, né, como a gente pode se posicionar em determinados momentos do ciclo e trazermos retornos mais vantajosos aí para nossos investimentos. Por exemplo, se a gente se situar aqui logo no início, né, de um ciclo, a gente vai ter toda essa curva de retorno, né, que é muito bacana. É claro que isso não é fácil, mas o investidor que tiver coragem de entrar no momento correto, onde o pessimismo ainda toma conta, tem muito mais chance de conseguir esse tipo de realização, com certeza, né? Porque normalmente quando a gente espera as coisas ficarem mais, o céu ficar mais de brigadeiro, assim vamos dizer, fica muito mais difícil, né, de a gente conseguir entrar no momento onde as coisas ainda estão bem baratas. E de igual forma, normalmente, alguns investidores só querem entrar quando as coisas já estão mais consagradas, os papéis, as ações, os outros tipos de investimento já estão mais, vamos dizer assim, mais populares e já valorizaram muito isso e querem surfar um pedaço disso. E muitas vezes acabam então entrando aqui, né, nesse ponto do ciclo que depois amarga uma grande desvalorização, e muitas vezes esses investidores então saem com prejuízo dos seus investimentos e acabam muitas vezes nem voltando mais, né, ficam traumatizados, dizendo que o mercado financeiro é cassino, entre outras coisas, mas que na verdade esses investidores acabaram comprando os seus ativos caros, entrando aí no final de feira. Hoje nós estamos aqui no dia 17 de janeiro de 2023. É difícil se situar em que ponto do ciclo nós estaríamos, mas eu vou dar aqui o meu ponto de vista. Se eu fosse dizer em qual ponto do ciclo nós estamos nesse momento, em termos mundiais principalmente, acredito que estamos aqui já numa descendente, né, e em algum momento nós vamos recapitular as coisas e vamos entrar de novo aqui nessa primeira parte do ciclo aqui,
Então, com certeza não estamos mais no ponto máximo aqui, já estamos mais para baixo nessa curva, né? Então, muito provavelmente, quem escolher se posicionar nesse momento, claro, não quero dizer que aqui é o momento certo, o melhor momento, por assim dizer, né, desse ponto de entrada no ciclo, né, atual. A gente pode ainda ter bastante desvalorização, até porque eu estou aqui para falar do livro, né? Eu não quero me estender muito, mas nesse momento nós sabemos aí que há uma grande dúvida quanto a um incremento extra na taxa de juros, principalmente americana, que é uma das que mais influenciam, a que mais influencia, né, a economia mundial. E então a gente está num momento bem delicado, onde a gente pode ver aí os ativos financeiros se depreciarem ainda mais, mas como eu disse aqui, já não estamos mais num ponto, um all-time high assim, desse ciclo, um ponto mais alto desse ciclo, então já estamos num momento melhor, com certeza, do que estávamos lá no final de 2000 e no começo de 2021, lá para março de 2021, com certeza. Então, quanto à natureza dos ciclos, os mercados raramente passam de subprecificados para precificados corretamente e param por aí. Normalmente a melhoria nos fundamentos e o otimismo crescente, que fazem com que os mercados se recuperem dos níveis deprimidos, permanecem em vigor, fazendo com que ultrapassem a condição de precificados corretamente e passem a ser considerados superfaturados. Então é isso. Quando o mercado ele passa a ser otimista novamente, assim como eu disse, né, anteriormente, quando estamos no pessimismo, as coisas se desvalorizam demais, né, aquém de seus fundamentos, o contrário é verdadeiro. Então a gente tem a oportunidade, né, nesses momentos, se o investidor desejar, de se desfazer de suas posições ou parte de suas posições com um lucro muito bom. Aqui eu também enfatizei, quanto mais se distanciam do ponto médio, mais os ciclos têm potencial para causar estragos. Ou seja, quanto maiores forem as aberrações ou excessos, né, mais estrago a gente pode ter nossos investimentos. Então muita gente entra aí quando o papel está super valorizado, né, achando que ele vai subir infinitamente, e aí vai lá e toma aquela paulada forte. Ciclos são inevitáveis. De vez em quando uma inclinação para cima ou para baixo se prolonga por muito tempo. Normalmente as pessoas que estão imersas nesses ciclos muito longos, muita gente diz que dessa vez vai ser diferente. Essa frase, dessa vez é diferente, quando você identificar isso, tome muito cuidado, porque dessa vez não é diferente, ok? Não vai ser diferente, nunca foi. No final, o céu não é o limite, e algumas coisas vão para o chão. Isso é fato. Os ciclos corrigem a si mesmos. E aí, mais um pouco, é que as tendências criam as razões de sua própria reversão. Perfeito. Flutuações negativas de preço são chamadas de volatilidade, enquanto flutuações de preço positivas são chamadas de lucro. Nos mercados, em colapso ocorrem as chamadas vendas por pânico. Então é isso, né? As últimas duas frases que eu coloquei aqui. As tendências causam sua própria reversão. Quando um ativo fica muito caro, ele tem que convergir o seu fundamento mais cedo ou mais tarde, e muitas vezes ele está muito valorizado, ele vai se desvalorizar muito também. Então, isso quando em conjunto, causa aí um mercado de baixa forte, nesse exemplo, né? Do contrário, seria inversamente proporcional. Se o mercado tivesse muito desvalorizado, ele em algum momento sofreria uma grande valorização no mercado de alta. Temos aqui também: poucos assimilam o fato de que as retrações são ocasionadas por expansões. Também é improvável que haja uma contração se não houver uma expansão. Nós temos também mais uma marcação. Mas muitas pessoas, por não terem consciência de que bolhas tendem a estourar, ou por não enxergar esse risco, pela ânsia de enriquecer rapidamente, embarcam para a próxima. Então é isso. As pessoas que veem ativos inflando muito, ativos já muito caros, mas acham que eles vão continuar subindo infinitamente, ou acham que vão conseguir entrar e sair no momento certo de terem lucro, e muitas vezes amargam prejuízos grandes, né, nessas situações. Temos aqui na página, já estamos na página 44 do livro. Aqui, página 44, acho que está bem fora de foco aqui. Página 44. Dado esse grau de variabilidade, os ciclos com os quais estou preocupado certamente não são regulares e não podem ser reduzidos a regras confiáveis de tomadas de decisão. Então não tem como prever quando esses ciclos vão acontecer, então não tem como a gente ter um momento exato deles e fazer fortuna com isso dessa maneira. A gente tem que ter um feeling, sim, de quando as coisas estão caras, estão baratas, quando está muito otimista ou muito pessimista. E nesses momentos a gente deve, então, se posicionar da maneira mais inteligente possível. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Página 49. Tendências econômicas de longo prazo. Muitos investidores preocupam-se com o crescimento econômico anual. Alto, baixo, positivo ou negativo.
Suas preocupações limitam-se a considerações de curto prazo. Estas são importantes, mas não são tudo. Em longo prazo, sua importância se esvai. Página 63. Assim, para obter sucesso, não basta estar certo, mas sim estar mais certo do que os outros. De modo similar, ninguém precisa estar certo para ter sucesso. Basta estar menos errado do que os outros. Como é fácil estar na média, o sucesso real do investimento deve consistir em superar os demais investidores e as médias. Aí tem uma frase aqui também do Milton Friedman, economista ganhador do Prêmio Nobel. Todas essas pessoas veem os mesmos dados, leem o mesmo material e passam tempo tentando adivinhar o que o outro vai dizer. As previsões deles sempre estarão razoavelmente certas e quase nunca serão de muita utilidade. Então é isso, muitas vezes a gente analisa os mesmos dados que todos os outros investidores, achando que tem alguma vantagem, quando na verdade a gente normalmente está em desvantagem, né? A gente nunca é mais informado do que o mercado. Então, é importante ser humilde e a gente saber o que está fazendo, e isso vai evitar grandes partes dos prejuízos que a gente possa ter nessa jornada, né, de investimento. Então, continuando aqui na página 64. Então, eis as possibilidades que vejo em relação às previsões econômicas. A maioria das previsões econômicas é apenas extrapolação. Extrapolações são geralmente corretas, mas não valiosas. Então, normalmente as previsões econômicas são tidas de fatos que ocorreram, normalmente elas não são úteis. Então, aqui continuando. John Kenneth Galbraith tenha dito que temos duas classes de pessoas que fazem previsões. Aquelas que não sabem e aquelas que não sabem que não sabem. Ou seja, nenhuma sabe de nada. Agir com base em previsões econômicas é tentador, mas a dificuldade de poder fazê-lo de forma correta e consistente não deve ser subestimada. É muito difícil fazer previsões, nosso cérebro quer ficar numa zona de conforto, achando que isso vai resolver alguma coisa, que a gente vai, para se sentir mais seguro, nosso cérebro normalmente nos faz querer ver previsões, mas saiba que muitas vezes, e a maioria das vezes, elas não funcionam, então não adianta, se você fizer e seguir previsões demasiadamente, vai perder mais do que ganhar, então isso, de uma maneira geral, não é vantajoso. Página 65. Assim, o crescimento de longo prazo de uma economia é determinado principalmente por fatores fundamentais, como a taxa de natalidade e a taxa de ganho de produtividade, mas também por outras mudanças na sociedade e no meio ambiente. Então, esses fatores são fatores dos mais importantes para determinar o crescimento econômico de uma economia. Página 66. As pessoas se esforçam para prever a variação anual como fonte de lucro potencial de investimento, e estão perto da verdade na maior parte do tempo. Poucas entre elas, entretanto, fazem isso corretamente e de forma consistente. Poucas fazem isso muito melhor do que todos os demais, e poucos preveem corretamente os principais desvios da tendência. Página 84 já. As tecnologias nascem, prosperam e são substituídas por outras ainda mais novas. A inovação de alguns anos atrás pode ser suplantada mais rapidamente do que nunca nos dias de hoje. E a lista de setores de atividade que são percebidos como imunes à disrupção parece encolher todos os dias. Então, a gente deve sempre ficar de olho, porque a tecnologia avança cada vez mais rápido, né? E muda muito as coisas, como a gente conhece. Página 86. As mudanças de humor dos mercados de valores mobiliários lembram o movimento de um pêndulo, configurando um arco. Embora haja um ponto médio representando a localização do pêndulo, em média, esse realmente fica muito pouco ali, e está sempre ora se aproximando, ora se afastando dos extremos do arco. De fato, o próprio movimento em direção a um extremo fornece a energia para a volta. Então, é o que a gente disse anteriormente, quando um ciclo chega a um determinado ponto muito extremo, normalmente fatores ocorrem e dão força àquele pêndulo para que ele retorne ao lado oposto. E quando chega lá, a mesma coisa acontece. Página 89. Enquanto dos 47 anos, de 1970 a 2016, o retorno anual do S&P 500 ficou dentro de 2% normal, isto é, entre 8% e 12%, foi uma surpresa saber que o retorno girava em torno de mais de 20 pontos percentuais do normal, acima de 30% ou abaixo de 10%, durante mais de um quarto do tempo. 13 dos últimos 47 anos ocorreram isso.
Quando o ambiente de mercado está em equilíbrio saudável, ocorre um cabo de guerra entre otimistas que querem ganhar dinheiro e pessimistas que procuram evitar perdas. Página 91 já, nós temos aqui: os otimistas podem prevalecer por algum tempo, mas conforme os títulos se apreciam, os pessimistas ganham mais força e os vendem mais barato. Nesse momento nós temos o mercado de baixa, então a gente consegue entender que nesse momento, quanto mais, né, os títulos se depreciam, os otimistas vão ganhar mais força, né, e vão conseguir, em determinado momento, inverter essa curva. Mas uma hora algo muda. Aparece uma pedra no caminho, ou uma empresa importante relata um problema, ou surge um fator exógeno. Isso ele está se referindo quando o mercado está muito otimista. Alguma coisa sempre acontece e reverte esse ciclo. Normalmente quando ele já está muito estressado, algum motivo qualquer aparece e isso acontece. E aí, o mercado que dizia compre antes que você perca, foi trocado por venda antes de ficar com o mico na mão. Então as pessoas começam a ficar com medo de perder muito dinheiro e vendem muitas vezes a qualquer preço. A exuberância irracional foi substituída por cautela excessiva. Então é isso que acontece quando o mercado passa do extremo otimismo para o extremo pessimismo. Página 93. Eventos positivos em geral levam às expectativas de mais eventos e resultados positivos. Não faz sentido pensar que as pessoas podem ser gananciosas e impulsionadas a investir quando suas expectativas estão negativas. Normalmente isso não acontece quando as pessoas estão com expectativas negativas. Então, quando isso acontece, normalmente nós temos ciclos de baixa. Quanto vale um prédio vazio? Essa já é a página 94, tá, pessoal? Quanto vale um prédio vazio? Esse ativo tem um valor de reposição, é claro, mas não gera receitas e custa dinheiro para manter, na forma de impostos, seguro, manutenção mínima, pagamento de juros e custo de oportunidade. Em outras palavras, é um ralo de dinheiro. Mas quando o rumor melhora, o interesse no potencial futuro é alto, os investidores imaginam cheio de inquilinos pagando aluguéis elevados e tornando o prédio vendável a um preço exorbitante. Então tudo é questão de ponto de vista. Você que já investe há bastante tempo deve notar que muitas vezes alguma coisa era considerada ruim, em determinado momento passou a ser considerada muito boa, e isso por si só, então, acontece ciclicamente também. Página 96. A maioria oscila para essas posições na hora errada. Tornar-se mais ganancioso após o surgimento de desenvolvimentos positivos, ter causado aumento dos preços, e torna-se mais tenebroso após eventos negativos deprimirem os preços. Então, muitas pessoas têm o pé trocado aí, então muito cuidado com isso.